Alô, jovens, Prof. Deise Lima na área para mais uma aula. Olha o sol passando de física com vocês. E já vamos para a nossa aula de número 39 aí da unidade Q? 3. E vamos continuar falando, claro, de física. Certo, pessoal? Bom, nós falamos de energia mecânica, falamos dos vários tipos de energia, não é verdade? Também falamos de impulso aí na aula com o professor Décio. E nós vamos continuar falando, né, de física aí. Tá? Bom, a gente viu energia, nós vimos os tipos de energia, as condições para esses tipos de energia, nós vimos a questão do impulso, certo? E nós vamos ver também agora um certo conteúdo aí chamado quantidade de movimento. Pessoal, quem aqui já viu algum jogo de sinuca ou, por exemplo, já assistiu alguma partida aí de jogo de boliche, certo? Ou quem já jogou bolinha de gude, aquelas bolinhas de gude de vidro? Certo? Como é que é o joguinho? Tu vem, tu jogava a peteca, essa peteca batia na outra e ela ia embora, certo? Se você quisesse que ela desviasse, você tinha que bater no cantinho da peteca, não é verdade, pessoal? Ou se você quisesse que as duas petecas andassem juntas, você também tinha que fazer um certo tipo de jogada. Sabia que tem coisa de física aí, pessoal? E é justamente que a gente vai trabalhar, que eu falei para vocês, que é a quantidade de movimento e nós vamos entender. Vamos lá? Então, jovens, na nossa aula de hoje, vamos falar, vem aqui comigo, de quantidade de movimento. Quantidade de movimento ou momento linear, tá? Então, tem aí esses dois nomes. Se você ouvir momento linear, é a mesma coisa que quantidade de movimento e nós vamos entender como é que isso funciona, tá bom? Falei no início do exemplo da bolinha de gude, mas a gente também vai falar outros exemplos e para iniciar a gente vai falar aí um experimento, né, maior, tá certo? Vamos ver um exemplo aí maior, pessoal. Então imagine o seguinte, ok? Se um automóvel, um caminhão com mesma velocidade, então imagine um automóvel de passeio e um caminhão, eles estão com a mesma velocidade que é 80 km por hora. Vai que acontece alguma coisa, né, algum acidente, eles colidem frontalmente com o poste, certo? Então, né, dormiram aí no volante, aconteceu alguma coisa, aí os dois estavam com a mesma velocidade e cada um colidiu com um poste, tá certo? O efeito dessa colisão, pessoal, é o mesmo para os dois veículos? Pensem aí, quem já viu, se você for procurar alguma foto na internet, para você poder ver isso, será que é o mesmo efeito? Aí você já deve ter, por experiência assim, vamos colocar de ver alguma coisa ou que alguém já falou para você, você vai falar, ah não, professora, não é a mesma coisa. Mas você saberia explicar o porquê não é a mesma coisa? Você pode vir na sua cabeça o quê? Ah, professora, o caminhão é maior, né? O caminhão ele é mais pesado, não é isso, pessoal? O carro é menor, o carro é menos pesado. Você já começaria a explicação por aí, não é verdade? Aqui eu vou colocar, ó, algumas fotinhas para a gente ver, tá? Então a gente tem aí, ó, a foto do carro colidido com o poste e a gente tem o que? A foto do caminhão colidindo com o poste. Então a gente pode ver aqui em questão de estrago, certo? E aqui, pessoal, percebemos que o efeito dessa colisão será maior para quem? No caso, maior para o caminhão. Então, o poste ali está paradinho, certo? Em relação ao solo, por exemplo. Em relação ao caminhão, a gente tem um movimento. Tá, ocorreu a colisão. O que que o caminhão, pessoal, em relação ao veículo, ele vai ter mais o quê? Maior massa, não é isso? Então, a gente já começa aprendendo por aqui, tá? A gente tem que o caminhão, ele tem maior massa. Então, se o caminhão ele colidir com alguma coisa, por ele ter maior massa, a gente vai ver que o estrago vai ser maior para um caminhão, tá certo? Ok? Então, é a primeira coisa que a gente vê, que vai depender o que aqui? Primeiro, da massa, tá bom? Então, a gente tem aqui que ambos estão inicialmente na mesma velocidade, mas pelo caminhão ter uma massa maior, aqui a gente vai ter que o estrago dele vai ser o quê? Maior. E a gente já vai explicar, tá? O porquê que isso ocorre, pessoal. Olha só aqui, ó, vou colocar aqui, percebemos então que o estrago maior é para o caminhão, como eu falei para vocês, ok? E aqui, olha só, essa professora que vos fala, qual é o questionamento que eu estou fazendo aqui no balãozinho, ó. Mas, pessoal, como a quantidade de movimento pode explicar isso aí que a gente acabou de ver anteriormente? Tem como explicar?
Tem como explicar, tá certo? Bom, primeiro nós já vimos que eles estão na mesma velocidade, certo? Aí eu já falei para vocês que o estrago vai ser o maior pelo caminhão e a gente pode pegar que um dos fatores é que ele vai ter o quê? Uma massa maior. Então, o que a quantidade de movimento está relacionada com isso? E se eu falar para vocês que a quantidade de movimento justamente relaciona essas duas grandezas que nós estávamos falando, que é o quê? A velocidade e a massa, certo? Então, a quantidade de movimento, ela vai fazer a relação entre a massa do corpo e a velocidade desse corpo, tá certo? Aí a gente vai ter a questão da quantidade de movimento, tá bom? E quando este corpo que tem uma certa quantidade de movimento, ele se deparar com algum obstáculo, essa quantidade de movimento vai ser essencial para você falar o que vai sofrer o quê? Maior estrago, tá certo? Então, o que nós vamos falar aqui, ó? Vamos considerar agora, pessoal, a gente viu do caminhão e do carro, certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos considerar agora dois veículos de mesma massa, tá? Então, nós vimos lá dois veículos com a mesma velocidade e nós vimos que quando tem a mesma velocidade, ou seja, velocidade igual, o que vai determinar se ele vai ter mais estrago ou não, no caso, vai ser a massa, certo? E aqui a gente vai ter o quê? E se eu tiver dois veículos de mesma massa, mas com velocidades diferentes? Olha só, então vamos ver aqui. Eu tenho os dois veículos de mesma massa, colidindo de frente com o poste, nesse caso aqui, tá? Um está a 100 km por hora e o outro está a 60 km por hora. Então, qual é a diferença aqui? Velocidade, certo? Se a gente for ver aqui, pessoal, olha só, o estrago maior dessa vez vai ser no veículo que tem maior velocidade. E se alguém perguntar isso para você, você vai falar, professora, quanto mais rápido, pior, certo? São os estragos de uma batida ou de um tombo, não é verdade? Se a pessoa está andando de bicicleta lá, uma velocidade pequena, certo? E ela bate alguma coisa. Agora, se ele estiver bem rápido e bate na mesma coisa, o que vai acontecer? Quando é que vai ser mais o estrago? Quando está mais rápido, certo? Então, nós vamos ver o quê? Que o estrago vai ser maior quanto maior for a massa e o estrago vai ser maior o quê? Quanto maior for a velocidade, tá certo? E isso a gente está considerando que quando o corpo está dotado de uma certa velocidade em relação ao obstáculo, que no caso é o poste, e ele vai o quê? Colidir. Então, o estrago vai ser maior em relação a quem está, com maior velocidade e aquele que tem o quê? Maior massa. Entendido isso, pessoal? E isso, lembrando que nós estamos relacionando, é justamente a quantidade de movimento do corpo que está com ele ali, vamos colocar dessa forma, certo? Por ele ter uma certa massa e estar uma certa velocidade, tá? Então, nós vamos ver que a quantidade de movimento, ela é diretamente proporcional à massa do corpo e inversamente proporcional a nada, tá, pessoal? Então, não tem nada que vai ser inversamente proporcional, tá bom? Então, diretamente proporcional à massa e também diretamente proporcional à velocidade e não é inversamente proporcional a nada. Fechado? Ok? E aqui, pessoal, olha só, nós vamos ver, então, que vai ser maior para o carro, certo? Então, vai ser maior para o carro aqui, beleza? E o que vai acontecer, então? Após esses exemplos, a gente pode aí concluir que o estudo de certos fenômenos físicos requer análise de outra grandeza, na qual deve estar incluído o quê? A massa do corpo e a sua velocidade vetorial. Como assim a sua velocidade vetorial? Peraí, deixa eu voltar aqui rapidinho, que eu estava falando desse aqui, tá? Como assim a velocidade vetorial, pessoal? Eu não dei um exemplo lá no início da bolinha de gude, que a bolinha de gude, dependendo da direção em que você pegar uma bolinha e acertar outra bolinha, dependendo dessa direção, o efeito vai ser diferente? Não é verdade? Quem já jogou bolinha de gude aí, na minha infância eu já joguei muito. Então, dependendo do efeito que eu queria causar, sem entender de física, né, que na época eu não entendia, mas a gente olhava assim, com o olho, não, se eu jogar no cantinho esquerdo, ela vai para a direita. Se eu jogar no cantinho direito, ela vai para a esquerda. Se eu acertar exatamente no meio, se eu aplicar uma força maior no meu dedo, acertar exatamente no meio, ela consegue ir com uma maior velocidade. Então, essas coisas a gente descobriu o quê? Brincando. Então, nós vimos que a direção, ela faz o quê, pessoal? A direção e o sentido, elas são importantes, tá certo? Então, é por isso que a gente fala que a quantidade de movimento,
ela está relacionada com a massa do corpo, que não é vetorial, e com a velocidade vetorial, ou seja, a gente também tem que analisar a direção e o sentido. Um jogo de sinuca, por exemplo, lá, né, quem sabe jogar, e até os profissionais que jogam, eles têm que levar em consideração, certo, a velocidade e o sentido da tacada para ter um maior sucesso na jogada. Então, a grandeza que a gente estuda para isso é justamente o que? A quantidade de movimento, belezinha? Ok? Agora vai vir o slide que eu estava lendo com vocês, tá? Então, olha só, pessoal, a gente vai ver então aqui, ok? Que neste caso, a gente vai estar relacionando, deixa eu pegar nas minhas anotações, a nossa quantidade de movimento aí é o produto, certo? Já que é diretamente proporcional, é o produto da massa e da velocidade. Lembrando que a massa é o que? Em quilogramas e a velocidade é em metros por segundo. Então, a quantidade de movimento vai ser quilogramas vezes metro, certo? Vezes o quê? Metro por segundo, tá? Então, é kg vezes metro por segundo. Belezinha, pessoal? Entendido isso, ok? Então, vamos continuar, tá? Belezinha? Deixa eu aqui pegar as minhas anotações para a gente continuar, tá certo? Então, a quantidade de movimento, ela vai ser o quê? Massa vezes velocidade. É por isso que eu falei para vocês que não é inversamente proporcional a nada, certo? Quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento. Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. Belezinha? E aqui é a unidade no SI que eu coloquei para vocês, que é o quilograma vezes metro por segundo, tá? Lembrando, pessoal, a quantidade de movimento também é vetorial, porque a quantidade de movimento do corpo vai depender justamente da direção, do sentido da sua velocidade, tá? Então, quantidade de movimento também é vetorial, tá bom? Ok? E é tão verdade isso que nós vamos ver depois os tipos de colisão. E os tipos de colisão vai depender justamente da direção, do sentido da quantidade de corpos quando colidem com alguma coisa. Belezinha, pessoal? Fechado? Bom, olha só, vamos ver um exemplozinho, vamos lá para o quadro? Aqui nós temos qual é a quantidade de movimento do professor Décio, que vocês conhecem muito bem, o grande professor Décio, tá? Quando estiver se movendo, pessoal, com a velocidade aí, igual a 6 metros por segundo, sabendo que sua massa é aproximadamente 120 quilogramas, por isso que é o grande professor Décio, né? Beleza, pessoal? Então, qual é a quantidade de movimento dele? Então, imagine que ele está lá fazendo uma corridinha marota, 6 metros por segundo, eu não sei se ele se exercita, né, o professor Décio, acho que ele não é muito fã, não. Mas aí, pessoal, 6 metros por segundo. Se a massa dele é 120 quilogramas, como é que a gente faz para procurar e encontrar a quantidade de movimento do professor Décio? Nós vamos também precisar da massa e de quem? Da velocidade para achar a quantidade de movimento de qualquer corpo, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui, ó. A gente vai ver que a velocidade é 6 metros por segundo e a massa é 120 quilogramas, certo? Logo, a gente já pode encontrar a quantidade de movimento dele. Só vamos checar as unidades. A velocidade é metros por segundo, tá perfeito. E a massa em quilogramas também tá bom. O que a gente faz aqui? Multiplica 120 por 6, fazendo a nossa multiplicação aí. A gente vai ter o quê? 720. Lembrando que a unidade da massa é... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui é quilograma e aqui é o quê? Metro por segundo. Logo, a gente tem 720 quilogramas vezes metro por segundo. É a quantidade de movimento do professor Décio, tá certo? Belezinha? Pessoal, vamos ver aqui outro exemplo. A gente vai pegar esse exemplo aqui, lembrando que a quantidade de movimento, quando ele está a 6 metros por segundo e tem massa de 120, é 720 kg vezes metros por segundo. E a próxima pergunta é a seguinte: qual é a velocidade necessária para que a professora Daisy Joe, certo, consiga adquirir a mesma quantidade de movimento do professor Décio do exemplo 1?
Sabendo que a massa, certo, da professora aqui tá errado, tá, gente? Deixa eu só apagar aqui. Ok, peraí, deixa eu pegar a canetinha aqui. Tá, deixa eu pegar aqui, calma aí. Certo? Opa, não, peraí, deixa eu apagar aqui. Aqui era do nosso outro professor que tinha aqui o nome, deixa eu só apagar aqui, tá? Pronto. Pessoal, então, qual é a massa? Olha só, sabendo que a massa da professora Deise é o quê? 65 quilogramas, tá? Deixa eu só trocar aqui. Tirar o nome do professor Mac, tá? Pronto. Pessoal, vamos lá, ó. Eu quero ter a mesma quantidade de movimento do professor Décio, mas qual é a diferença? A diferença, gente, é que a massa dele é diferente da minha, tá certo? A massa dele é o quê? Maior. Então, se eu tiver na mesma velocidade do professor Décio, certo? O que vai acontecer? Ele vai ter uma quantidade de movimento maior do que a minha, porque a massa dele é maior. Ok? Mas se eu quiser ter a mesma quantidade de movimento dele, que é esse Q bem aqui, se eu quiser ter o mesmo, ó, o que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? Vamos ver aqui qual é a minha velocidade? Vamos lá, pessoal, vou substituir a quantidade de movimento do professor Décio, igualar com a minha massa e multiplicar com a velocidade, tá certo? Aqui tinha o nome do professor Mac, né? Se bem que ele é magrinho também, então ele deve ter essa massa aqui mais ou menos. Então, imagine que nós queiramos ter a mesma quantidade de movimento do professor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir, certo? E a gente vai ter que estar a 11 metros por segundo. A gente vai ter que ser aí quase, se estiver correndo, né, gente? Mais fera que o Usain Bolt aqui, né? Para poder. Então, é melhor pegar uma bicicleta, tá certo? Ou um patinete, tá? Então, se a gente quiser, pessoal, ter a mesma quantidade de movimento de uma pessoa que tem uma massa maior, a gente vai ter que estar o quê? Mais rápido. Entendido? Então, a conclusão é essa daí, belezinha? Se você quiser ter a mesma quantidade de movimento de algo ou um corpo que tem uma massa maior do que a sua, você vai ter que estar mais rápido. Belezinha? Fechado? Vamos para outro exemplo aqui, ó. Vamos ver aqui, exemplo de número 3, tá bom? Olha só, uma partícula de massa de 0,7 quilogramas, né, bem levezinha, 700 gramas aqui, tá certo? Possui, num certo instante, uma velocidade de módulo de 4 metros por segundo, direção, pessoal, horizontal e sentido para a esquerda, da direita para a esquerda, na verdade. Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, vou riscar aqui. Calma aí, vou colocar aqui o preto. Pronto. Então, a gente tem aqui, ó, a partícula. Vou desenhar a bolinha, que é mais fácil, né? Ó, só, bolinha aqui. Belezinha? Nossa, que bola, né, gente? Mas pronto, olha aí, ó. Ele tem aqui, ó, a velocidade. Deixa eu colocar aqui. 4 metros por segundo, belezinha, ok? E vai de onde, pessoal? Da direita para a esquerda, então ela tá vindo para cá, ó. Direção e sentido, certo? Tá aqui a direção dela aqui, belezinha? Determine nesse instante o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento. Bom, eu quero achar a quantidade de movimento, olha só, pessoal, quantidade de movimento, vou até botar o vetorzinho aqui, é igual a massa, que é escalar, vezes a velocidade, que é vetorial, certo? Pessoal, a quantidade de movimento, a gente vai ter que fazer o quê? Nós vamos ter que pegar aqui, ó, a massa, certo? Deixa eu pegar aqui outra cor de marca-texto, pronto. A gente tem que pegar a massa e a velocidade. Esse é o quê? O módulo, que é o valor, tá bom? Então, se eu faço a multiplicação, eu tenho o módulo. Agora, gente, a direção, deixa eu pegar aqui outra corzinha, a direção e o sentido vai depender de quem? Da velocidade, tá? Então, a direção e o sentido da quantidade de movimento é a mesma direção e sentido da velocidade. Belezinha, fechado? Então, a direção e sentido nós já vamos estar sabendo, que é direção horizontal e sentido, certo? Tá aqui, ó, direção horizontal
e sentido da direita para a esquerda. Agora falta a gente saber que é o módulo, que é a multiplicação. Então tá aqui a formulazinha aqui no canto, ó, da quantidade de movimento aqui, ó. Deixa eu só apagar o que tá aqui de canetinha. Pronto, certo? Então tá aqui a formulazinha, ok? Belezinha? Agora a gente vai multiplicar 0,7 vezes 4. A gente vai ter quanto? Olha só, 2,8 kg vezes metro por segundo, certo? E como eu falei para vocês, a direção é a mesma da velocidade, isto é, horizontal. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem melhor. Pronto. E o sentido, deixa eu apagar aqui também, é o quê? É o mesmo de V. Então também vai ser da direita para a esquerda. Belezinha, pessoal? A direção e o sentido da quantidade de movimento vai depender da direção e do sentido da velocidade, fechado? Porque massa é o quê? Escalar, tá bom? Massa é escalar. Então, quantidade de movimento, a direção e o sentido, por ele ser vetorial, vai depender da velocidade, fechado? Mas tem mais exemplo vindo aqui, olha só, vamos ver aqui. Um carrinho de controle remoto de massa de 4 kg apresenta aí num certo instante velocidade horizontal da esquerda para a direita com módulo igual a 15 metros por segundo, jovem, ok? Determine as características que é direção, intensidade e sentido da quantidade de movimento da partícula nesse instante. E esse aqui é o mesmo exemplo que a gente fez aí anteriormente, tá bom? Então, o que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui a canetinha, olha só, vou desenhar bem aqui, ó. Nossa, que reta essa minha estrada, né? Pronto, deixar aqui, tá bom? É que o asfalto não ficou bem feito, né? Pronto. Então, tá aqui, pessoal, eu tenho um carrinho, ok? Ó o meu carrinho aqui, lindo esse carro, maravilhoso, ó. Rapaz, pense. Aí, ó, meu carrinho de controle remoto aqui. O meu é das antigas, então eu vou botar a anteninha bem aqui, pronto. Aí, ó. Pessoal, ele tá aí, ele tem massa de 4 kg, carrinho pesado, né, esse daqui. Ele tem massa aí de 4 kg, tá certo? A velocidade, o pessoal já falou aqui, velocidade o quê? Horizontal, então já deu a direção. E orientada da esquerda para a direita, então já deu o quê? O sentido, certo? Então aqui, ó. Tá aqui horizontal, da esquerda para a direita, tá aqui o meu vetorzinho velocidade, beleza? Tá aí o meu carrinho. Aí aqui é o valor dela, deixa eu colocar aqui para nós. Pronto, 15 metros por segundo. E eu quero as características. O que é direção? Direção é como ele está orientado aqui no espaço, que no caso nós vimos que a direção é o quê? Horizontal, já tá aqui, ó, a direção já é horizontal, tá? E o sentido, já tá aqui o sentido, ó, da esquerda para direita, certo? Da esquerda para direita. Falta quem, pessoal? Direção a gente já viu, que é orientação. Sentido é em relação aqui para onde ele está indo. E falta quem? A intensidade, que é o valor numérico, que é a mesma coisa que o módulo, tá certo? E para descobrir isso, basta pegar a massa do nosso veículo aqui e multiplicar pela velocidade. Bom, a massa já está em quilogramas, a velocidade já está em quilômetros por hora, basta então você multiplicar esses dois valores aí. Vamos multiplicar então e vamos ver o que nós vamos obter. Pega 4 e multiplica por 15. 60 kg vezes metro por segundo é a quantidade de movimento, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita, porque, como eu falei para vocês, a nossa quantidade aqui de movimento, certo? A nossa quantidade de movimento, a direção e o sentido depende de quem? Da velocidade, tá certo? Da velocidade. Belezinha, jovens? Fechado, ok? Então, aí nós temos que quantidade de movimento, tá? Vem aqui comigo. Quantidade de movimento vai depender aí dessas duas grandezas aí, tá certo? Ok? Massa, velocidade e a caracterização da nossa direção vai depender de quem? Da direção da velocidade, fechado? Bom, pessoal,
para que um corpo aí de massa m tenha quantidade de movimento, é necessário que o módulo da velocidade não seja nulo. Isso nós já vimos, certo? Todos os valores de velocidade que nós calculamos ali é diferente de zero. A partir do momento que ele estiver em repouso, ele não tem quantidade de movimento, fechado? Então, para ter quantidade de movimento, ele tem que estar a uma certa velocidade, ok? Em relação àquilo que eu estou considerando, tá? Então, se estiver em repouso, sem quantidade de movimento. Belezinha? Entendido isso? Ok? Então, tem que ter velocidade, tá? Se não tiver, não vai ter quantidade de movimento, tá bom? Pessoal, já nesse caso aqui, olha só, deixa eu colocar aqui para nós aqui. Nesse caso, a quantidade de movimento está associada apenas, então, à energia cinética. Belezinha, fechado? Porque energia cinética, massa velocidade quadrado dividido por 2, certo? Lembrando que a energia cinética está relacionada, então, à velocidade lá dos nossos movimentos que estão na direção horizontal. Belezinha, fechado? Ok? Já nesse caso aqui, pessoal, olha só o helicóptero. A gente pode ver que a hélice está girando aqui, ele está parado em relação ao mar, certo? Em relação aqui ao mar, ao rio, onde está sendo efetuado esse treinamento ou esse resgate aqui. Tem que estar parado, né? Para o pessoal conseguir descer, né, pessoal? Já nesse caso aí, tá? A quantidade de movimento está associada à energia cinética e a energia potencial gravitacional. A gente tem aqui por causa das hélices, né? Que bacana, essa foto foi tirada exatamente aqui, ó, dependendo da câmera, ó. Parece que tá em repouso nessa hélice aqui, mas não tá certo? Então aqui a gente tem uma quantidade de movimento relacionado a outro tipo de energia também, certo? Nesse caso aqui, um saltozinho bonito de bungee jump aqui. Aqui a quantidade de movimento está associada à energia cinética e as energias potenciais gravitacional e também o que, pessoal? Elástica, belezinha? Então, a gente tem aqui essas associações, tá? Então, a quantidade de movimento, ela vai estar associada dependendo da situação e dependendo dos tipos de energia que estão envolvidos naquela situação. Belezinha? Fechado? Ok? Então, nós vimos que no movimento horizontal está relacionado somente à energia cinética. Lá no caso do helicóptero, né? Parado em relação ao mar, certo? Ele está a uma certa altura, vai estar relacionada à energia potencial gravitacional e cinética, né? Que a gente tem movimento ali das pessoas, tá certo? E aqui, por ele estar a uma certa altura, tá com uma certa velocidade também, não é verdade? Também tem um elástico aqui, vai estar relacionado à cinética e às energias potenciais elástica e gravitacional. Fechado? Belezinha? Mas nós temos aí mais exemplos, pessoal. Olha só, uma bola de massa de 0,6 kg e velocidade de 15 metros por segundo choca-se, olha só, com um muro e retorna. Então, imagine você pega uma bolinha, jogou contra a parede e ela voltou, tá? Mantendo o módulo da sua velocidade. Então, se a bola foi atirada na parede com 15 metros por segundo, ela retornou com 15 metros por segundo. A única coisa que ela fez foi o que aí, nesse caso? Mudar de direção devido à parede, tá certo? Calcule, jovens, os valores da quantidade de movimento e da energia cinética da bola antes e depois do choque com o muro. Vamos lá fazendo o quadro? Então, tá aí, certo? A gente quer calcular, olha só, dessa vez, além de calcular a quantidade de movimento, a gente também quer calcular a energia cinética da bola. É possível? É claro que é possível, a gente só precisa da massa e da velocidade aí, belezinha? Pessoal, vamos olhar o seguinte aqui, ó. Eu sei que eu quero a quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento, deixa eu pegar minha canetinha aqui, deixa eu pegar uma coisinha verde. Não quero esse verde não, eu quero esse aqui. Pronto. A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, certo? Vetorial, e energia cinética não vetorial é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Minha letra hoje tá linda, né? Pronto, olha aí, ó. Dá pra entender, né? Acho que é o meio aí, tá bom? É o meio vezes m vezes v ao quadrado, belezinha? Bom, vamos dar uma olhada aqui. A massa está em quilogramas, a velocidade está em metros por segundo, certo? Então dá pra gente poder calcular. Vamos ver aqui o seguinte, ó. Eu quero calcular a energia cinética e a quantidade de movimento antes
antes da colisão e depois da colisão. Então, eu tenho que fazer o quê? 2 cálculos para cada. 2 cálculos para antes da colisão e 2 cálculos para depois da colisão, tá certo? Bom, o que vai mandar nesses cálculos aqui? Massa e velocidade. De certa forma vai ser mais fácil, né, gente? Por quê? Porque ela bateu e manteve a sua velocidade de 15 metros por segundo. Então, se você calcular um, tu tem a resposta do outro. Vamos ver aqui, ó. Antes do choque, tá aí a massa, belezinha. Aí está aqui antes do choque, vamos ver. Quantidade de movimento primeiro, tá? É só você multiplicar a velocidade vezes a massa. 0,6 vezes 15, nós vamos ter 9 kg vezes metros por segundo. É a nossa quantidade de movimento. Vamos ver aqui a nossa energia cinética. Pega a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Primeiro tu faz o quadrado da velocidade, tá? Multiplicou por 0,6 e dividiu por 2. E nós vamos ter 68 joule, tá certo? 68 joule, belezinha? Esse é antes do choque, tá bom? Depois do choque, bateu e voltou, tá? Mas aí, como eu falei para vocês, como o sentido do movimento se inverteu, pessoal, com o choque a velocidade da bola passa a ser quanto? Menos 15. A única coisa que muda aqui para caracterizar a quantidade de movimento, se eu fosse caracterizar, deixa eu voltar aqui rapidinho, aqui seria o quê, ó? Se eu tivesse indo da esquerda para a direita, certo? Tá aqui, a gente achou, ok? Seria direção horizontal e seria, por exemplo, da esquerda para a direita. A única coisa que muda aqui é que aconteceu o quê? Depois do choque, ela vai no sentido oposto ao do movimento, direção horizontal, e agora o sentido o quê? Da direita para a esquerda, lá era esquerda para a direita, aqui é direita para a esquerda. Logo, como está no sentido oposto ao do movimento, tu usaria quanto? Menos 15. Este menos 15 é para indicar justamente o quê? Este menos é para indicar sentido oposto. Mas o valor numérico seria o quê? Ó, massa vezes velocidade. Você colocaria o menos 15 aqui entre o parênteses, tá? E ficaria quanto? Menos 9 kg metros por segundo, tá bom? Mas como a nossa quantidade de movimento ela é vetorial, tem módulo, direção e sentido. Em módulo, a quantidade de movimento é o quê? Igual antes e depois, tá certo? Este negativo é para indicar o quê? Sentido oposto ao do movimento. Belezinha, pessoal? Fechado? A energia cinética, então, olha só, ela não é vetorial. Vou colocar aqui, ó, sentido oposto do movimento, tá ali o 15 negativo. Faz o mesmo cálculo, pessoal, ou seja, se você quiser pegar, tá fazendo uma questão lá, tá bom? Tá fazendo uma questão. É só você pegar o resultado anterior e na quantidade de movimento colocar o negativo. E energia cinética não vai precisar, porque menos 15 ao quadrado fica mais 225, né, gente? Porque menos vezes menos é mais. E daria aqui o nosso 68 joules. Fechadinho, ok? Belezinha? Agora a gente vai falar da conservação da quantidade de movimento, certo? Quando a gente tem a colisão. A gente já fez alguns exemplos de ali, certo? Agora que a gente vai fazer o quê? Como calcular a quantidade de movimento quando a gente tem colisão? Lembrando que a quantidade de movimento sempre vai depender da velocidade, vai depender da massa, tá certo? A única coisa que vai mudar aqui é que como a gente tem direção e tem sentido, a gente tem que ter cuidado na hora de calcular, tá? Então, em qualquer choque entre 2 ou mais corpos, se considerarmos o sistema composto apenas por eles, portanto, sem a existência das forças externas ao sistema, haverá sempre a conservação da quantidade de movimento. Como assim? Se eu tenho uma quantidade de movimento lá de 620 e eu bater em alguma coisa que tem uma quantidade de movimento nula, se eu somar o inicial, vai ter que ser igual após, tá, gente? Então, antes tem que ser igual após. É isso que é conservar, tá bom? A quantidade de movimento antes tem que ser igual após. E aqui a gente, como eu falei lá no início do aula, a gente pode fazer algumas classificações, tá? O choque perfeitamente inelástico, como é que ele é? Tu tem 2 corpos que se chocam e continuam em movimento unidos. Lá na sinuca, quando você bate a bola branca em uma bola e ela anda junto com a outra, a gente fala que é um choque perfeitamente inelástico, tá? É isso daí, ó.
Ou seja, tu tem a velocidade, o outro está com a velocidade 0, eles saem juntos com o valor da velocidade inicial que um tinha sobre 2, tá certo? Neste caso, embora a quantidade de movimento se conserve, existe uma significativa perda de energia cinética no sistema. A energia, gente, ela pode ser dissipada, tá? Ela não vai ser perdida, tá bom? Esse perdida significa que ela vai se dissipar. Não significa que ela vai ser destruída, porque na lei de conservação de energia, ela não é criada nem destruída, apenas se transforma. Quando a gente fala perda de energia cinética, seria que ela se transformou em outra coisa. Pode ser energia térmica, pelo ato da colisão, energia sonora também, né? Quando a gente ouve o barulho de duas coisas se batendo, tá bom? Pessoal, não ocorre deformações permanentes nos corpos ao se chocarem, nesse caso, quando os dois saem juntos, tá? Belezinha? Colisão elástica entre massas iguais. O que acontece aqui? Olha só, nessa colisão elástica entre massas iguais, tá? Na elástica, gente, a gente pode observar que é diferente da anterior. Na elástica, o que acontece? Ó, um corpo bate, ele fica e o outro vai. É quando você acerta a bola branca em outra bola de sinuca, a bola branca fica e a outra vai. Essa é o quê? Elástica. É diferente da inelástica. Belezinha? E neste caso aqui existe a conservação da quantidade de movimento e também da energia cinética. Em todos, a quantidade de movimento se conserva, mas na elástica a gente também tem conservação da energia cinética. Belezinha? Ok? Que é o choque perfeitamente elástico, tá? Olha só para repetir aqui, tá bom? Não ocorre deformações permanentes nesse caso, tá, pessoal? Eu já tinha colocado lá, né? A única coisa que faltou nesse slide aqui foi só o título, pronto, tá aqui, ok? Bom, nas colisões perfeitamente elásticas, a gente ocorre apenas se não houver conversão de energia cinética em outras formas, como calor ou ruído, como eu falei para vocês. Portanto, elas são parte das nossas experiências cotidianas, tá? Enquanto a radiação do corpo negro não escapa de um sistema, aqui é só um exemplo de física moderna, tá bom? Terceiro ano. Os átomos em agitação térmica experimentam essencialmente colisões elásticas ali, ó, quando não escapa, tá? Na média, os átomos ricocheteiam, né, entre si, mantendo a mesma energia cinética depois de cada colisão. Aqui a gente pode ver pelo desenho, tá bom? Belezinha? Assim, os átomos de hélio a temperatura ambiente se mostram retardados 2 trilhões de vezes. 5 átomos estão coloridos em vermelho para facilitar o acompanhamento de seus movimentos. Olha só, ó, a gente colocou ali, né? Belezinha? Pessoal, existem ainda os choques que são parcialmente elásticos. Eles não são nem inelásticos e não são nem perfeitamente elásticos. São parcial, tá bom? Que abrangem toda a gama de possibilidades entre extremos do choque elástico e do choque inelástico, tá? Ok? É o que está ali no meio termo. Quando os dois saem juntos é inelástico. Quando um fica e o outro vai, é perfeitamente elástico. Qualquer outra coisa é o que? Parcialmente, belezinha? O que é parcial? Se um sai com mais velocidade e o outro com menos, por exemplo, ok? Aí esse é parcialmente elástico, tá? O coeficiente de restrição, ele é algo que é utilizado aí para o estudo dos choques. Definimos esse coeficiente, tá bom, pessoal? Com uma grandeza adimensional, ou seja, né, ela não é vetorial, tá? Que relaciona as velocidades dos corpos envolvidos imediatamente antes e após a colisão. Então, quando você quer relacionar somente velocidade, você usa esse coeficiente aqui, belezinha? E por meio do coeficiente de restituição, podemos entender se houve conservação total ou parcial da energia cinética. Como é que você faz essa definição desse coeficiente aí? Bom, ele é determinado pela velocidade relativa de aproximação imediatamente antes da colisão e a velocidade de afastamento após a colisão, tá? Então tá aqui, ó, é a relativa de afastamento em cima e de aproximação embaixo. Como é que ficaria isso? Tá aqui, ó, as velocidades finais dividido pelas velocidades o quê? Iniciais, tá certo? Belezinha? Então tá aqui, ó, velocidade do corpo após a colisão, dividido pela subtração, tá, pessoal? É uma variação, belezinha? Antes da colisão, ok? Como é velocidade sobre velocidade, é por isso que não tem unidade, tá? Então é só um coeficiente.
Na colisão perfeitamente elástica, que tem conservação de energia cinética, esse coeficiente vale quanto? Ele vale 1, belezinha? Na perfeitamente elástica, tá? Quando é aqui, pessoal, no caso da colisão parcial, ela é maior que 0 e menor que 1, não é igual, tá certo? Aqui é perfeitamente elástica, aqui é inelástica. Então, o meio termo é parcialmente elástica, belezinha? Ok? Ó, como eu tinha falado para vocês, na inelástica é 0, na elástica perfeita é 1. E no meio termo, belezinha? Entre 1 e 0, tá? E aqui a gente coloca só um resumex para vocês, olha só. No choque perfeitamente elástico, o coeficiente é 1. No parcial é entre 0 e 1. E no inelástico é 0. Belezinha? O movimento, como é que é? Conservação nos três. A quantidade de movimento tem que ser igual antes e depois. Sistema no elástico, conservativo. A energia conserva também. E nos outros dois, aqui a gente tem dissipativo, parcialmente dissipativo, dissipativo no inelástico e máxima dissipação no inelástico. Belezinha, pessoal? Entendido? Fechou? Bom, é isso aí. E depois vem aqui comigo e depois eu volto com aquele nosso resumex. Até mais.